Talvez o que você esteja fazendo não seja terapia psicológica e você sequer sabe disso. Eu sou Fabiola, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E o motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje é porque eu tenho ficado assustada com a quantidade de pessoas que têm vindo para a internet fazendo vídeos relatando as suas frustrações diante de sessões de terapia que elas se submeteram e ficaram completamente horrorizadas. Somente ontem eu devo ter assistido uns 6, 7 vídeos de pessoas dizendo quão decepcionante foi estar numa sessão de terapia. E isso me assusta muito porque não é o objetivo de uma sessão, é exatamente o contrário. Só que eu gostaria de trazer aqui alguns pontos para vocês refletirem, inclusive de alertá-los na escolha de um bom profissional, porque talvez você esteja escolhendo uma pessoa errada justamente por não saber como fazer essa escolha. Primeiro ponto que eu quero deixar ressaltado aqui para você que está me ouvindo. Um psicólogo, ele é um terapeuta, mas nem todo terapeuta é um psicólogo, e é onde a maioria das pessoas fazem confusão. Hoje, com esse crescimento da rede social, todo mundo de alguma forma vem para cá, grava algum vídeo, as pessoas tendem a se sentir impressionadas quando elas assistem a um vídeo de alguém que tem uma boa oratória, tem uma desenvoltura diante da câmera, monta ali um roteiro de um vídeo que impacta, que impressiona. Então a pessoa fala assim, eu preciso desse profissional. Então ela vai e marca um atendimento com esse profissional e ela acredita que aquela pessoa vai resolver o problema dela, porque naquele 1 minuto e meio de vídeo que ela assistiu, ela se sentiu extremamente tocada em algum ponto da vida dela. Só que quando ela chega na sessão de terapia, ela passa ali pela primeira frustração, porque a expectativa é totalmente diferente da realidade. No momento em que você assiste o vídeo do profissional na rede social, o profissional é o protagonista. Ele que é o dono da cena. Mas a partir do momento que você entra para a sua sessão de terapia, o profissional ele é apenas o coadjuvante. É você, o cliente ou o paciente, como alguns colegas costumam dizer, que é o protagonista. É a sua história. Então você que é o foco. E é o primeiro momento que as pessoas começam a ficar assim, um pouco decepcionadas. Porque elas estão em busca de um profissional que fale o que elas tenham que fazer. Eu quero alguém que me dê resposta. Aí eu não vou pagar uma sessão para o profissional ficar apenas me ouvindo. Toma cuidado com isso. Por quê? Profissionais que vivem te dando conselho é cilada. Ah, mas então para que eu pago uma consulta? Para que este profissional te ensine a você se tornar o seu próprio terapeuta. Porque senão o que acontece? Muitas pessoas chegam na terapia com uma dependência emocional. Dependência do namorado, do marido, da família, de pessoas. Então ela acaba transferindo pro profissional aquela dependência. Toda decisão que ela vai tomar, ela precisa do profissional que atende. Então você vai fazendo, você reforça, o profissional acaba reforçando essa demanda da pessoa. O nosso papel de profissional é de quê? Confrontar o nosso cliente, trazer perspectivas que ele não esteja enxergando diante dos próprios olhos. Porque normalmente nós temos uma tendência de andar como se fosse um cavalo com um cabresto, olhando somente numa direção, quando nós temos várias possibilidades. O papel da terapia é desconstruir crenças erradas, aquelas crenças que você foi criando ao longo da vida, que você acreditava que era uma verdade absoluta. Então, o profissional ele vai tirando ali aquelas lentes embaçadas que você andou a vida inteira e ele vai te mostrando caminhos, possibilidades, posturas, mas a decisão é sempre sua. Esse é o primeiro ponto. E a segunda coisa que eu preciso deixar ressaltada aqui nesse vídeo também para você é o seguinte: na hora que for escolher um profissional, talvez você esteja sendo ludibriado, porque você acha que está indo a um psicólogo quando não está. Todo psicólogo passou por uma faculdade, uma formação que dura 5 anos, e para ele poder exercer essa profissão, ele precisa ter um registro profissional, que é o que regulamenta a profissão, que é o Conselho Federal de Psicologia. Esse profissional só pode exercer se ele estiver ativo com o seu CRP. Só que muitas pessoas têm se deixado enganar
por esses falaciosos da internet que se intitulam terapeutas, e às vezes esse terapeuta que você contrata não é um psicólogo e você está chamando de psicólogo. Às vezes a pessoa fez um cursinho de fim de semana e está se intitulando terapeuta. Você consegue me entender? A pessoa que fez um curso, uma imersão de fim de semana e fala, agora eu sou terapeuta de casais, de famílias. Qual que é o órgão que regulamenta a profissão dessa pessoa? Não tem. Então, como que você vai cobrar o trabalho desse profissional? Se essa pessoa fez algo extremamente antiético em relação ao seu atendimento, aonde que você denuncia? O que é diferente do trabalho de um psicólogo. Quando você procura por um psicólogo que realmente está ativo, ele precisa prestar contas para o conselho dele da prática, da conduta que ele tem nos atendimentos. Então, quando você vai buscar por um profissional de psicologia, já pergunta de cara, qual que é o seu CRP? Ele tem um número, ele tem um registro, e você pode pesquisar no próprio site ali do Conselho Federal de Psicologia que você consegue localizar essa pessoa para saber se ela está com o seu CRP ativo ou não. Isso já ajuda muito a você assim se livrar de uma série de dores de cabeça, porque hoje o que tem de terapeutas esparramados aí na internet é uma coisa assustadora. Só que é terapeuta em quê? Às vezes a pessoa só viveu a própria vida, teve relacionamentos conturbados e ela conseguiu sair daquela relação frustrada, aí ela fala, agora eu vou ajudar casais a se reencontrarem. Ajudar a partir de quê? Qual que é o embasamento científico que ela usa? Nenhum. O que ela usa é a experiência de vida dela. E isso é perigosíssimo, porque nem tudo aquilo que deu certo para um vai dar certo para outro. E a gente precisa ter essa clareza na hora de fazer a escolha do profissional. Saiam dessa de ficarem impactados com os discursos bonitinhos da internet. Hoje tem pessoas aqui com milhões de seguidores que você assiste vídeos e aí você fica impactado. Mas na hora que você vai para a sessão de terapia, você se frustra. Por quê? A sua sessão não é pautada em 1 minuto, 1 minuto e meio. No momento em que você entra para o atendimento, você é o protagonista e ali a história muda totalmente de figura. Então, espero que de alguma forma esse vídeo faça sentido para você. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, que é um prazer responder vocês e a gente vai conversando em outros vídeos. Então, fica por aqui, porque sempre tem dica boa que pode ser agregada na sua vida.